Olá, tudo bem? Eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer enorme receber você aqui no canal Fatos Desconhecidos. Você, por acaso, já ouviu falar do personagem bíblico que, depois de passar por situações humilhantes e perseguições na vida, acabou se tornando aquele que deu origem ao que hoje é uma grande nação? Convido você a conhecer a história de Ismael, filho primogênito de Abraão. Talvez essa história seja o primeiro registro de que se tem conhecimento da chamada barriga de aluguel. E se ainda hoje essa prática pode trazer alguns desconfortos entre os envolvidos, é fácil imaginar que nos anos antes de Cristo não seria diferente. Segundo a Bíblia, Abraão nasceu na cidade caldeia de Ur, no sul da Mesopotâmia. Ele viveu em alguma parte dos anos 1800 a.C. E, de acordo com Gênesis, em seu capítulo 12, aos 75 anos de idade, ele recebeu um chamado de Deus, dizendo para ele partir rumo a Canaã. Deus teria lhe dito: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. E assim fez Abraão, tomando sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Ele pegou seus bens e partiu para Canaã. Nesse contexto, sua esposa queria, por tudo, dar-lhe um herdeiro, mas até então não havia conseguido. Então, ela mesma teve a ideia de oferecer uma de suas servas, a egípcia Agar, ao seu esposo, a fim de que ela apenas concebesse esse herdeiro. O combinado fosse que Agar mantivesse segredo e, em qualquer instância, o filho teria nascido de Sara, já que, casada com Abraão, ele se tornaria o herdeiro legal do patriarca. Ainda durante a gravidez, Agar passou a demonstrar desprezo pela sua senhora. Apesar disso, Sara teve que suportar, uma vez que Agar seria quem estava gerando o herdeiro de Abraão. E, além do mais, tinha sido ideia dela usar sua serva para dar um filho ao marido. No capítulo 16, versículo 5 de Gênesis, encontramos: Então disse Sara a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. O patriarca já estava com 86 anos de idade quando seu primogênito nasceu. Ismael cresceu como um verdadeiro filho do deserto. Tinha um espírito selvagem e estilo rebelde. Apesar disso, o garoto era muito amado pelo pai, como também pela mãe biológica. Porém, o destino traria uma nova surpresa. Deus teve um novo encontro com Abraão, no qual disse-lhe que lhe daria mais um filho, desta vez com sua mulher Sara. Abraão assustou-se, pois como ele seria capaz de cuidar de um novo filho agora com seus quase 100 anos de vida? E Sara, que já estava com 90 anos. E Deus disse: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Isso está em Gênesis 17, versículo 19 e 20. Para garantir a aliança, Deus teria dito a Abraão que circuncidasse a ele e também a todos os nascidos na casa.
E assim foi feito. Abraão foi circuncidado aos 99 anos, Ismael aos 13 e Isaque aos 8 dias de vida. Cabe aqui um comentário. Abraão e Sara só vieram a ter esses nomes após esse encontro dele com Deus. Antes, seus nomes eram, respectivamente, Abrão e Sarai. Quanto aos nomes dos filhos, estes foram sugeridos pelo próprio Senhor de Abraão. Isaque foi então concebido. Foi a grande, talvez maior alegria de Sara, quando disse ao marido: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Gênesis 21, 6. O menino crescia normalmente, sendo amamentado por uma mãe de 90 anos de idade. No dia do seu desmame, Abraão fez um banquete em comemoração. Sara, porém, notou um ar zombeteiro partindo de Ismael e já há muito tempo, segurando seu remorso em relação a Agar, chegou ao marido e disse-lhe para mandar a serva e o filho para outro lugar. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 21 e Gênesis, encontramos: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Abraão, então, foi ter novamente com Deus, pois precisava de orientação quanto àquele pedido tão severo. Segundo a Bíblia, Deus teria orientado Abraão a acatar as palavras de Sara, porque em Isaque teria início a sua descendência. Na madrugada seguinte, Abraão se levantou, preparou o pão e um odre de água, entregou-os a Agar e o filho e os pôs para partir. Completamente desnorteados, mãe e filho partiram para o deserto de Berseba. Em certo ponto, já não havia mais água no odre. Ismael deitou-se à sombra de uma árvore para descansar. Agar se distanciou um pouco, de forma que não fosse vista, enquanto dizia a si mesma que não iria ver o filho morrer. Ela então desabou a chorar. Um anjo de Deus se aproximou dela e disse que não temesse, pois Deus havia ouvido a voz do menino, e disse ainda: Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Nesse instante, ela avistou um poço d'água, encheu novamente o odre e deu de beber ao seu filho. Ismael cresceu em meio ao deserto de Parã, tornou-se homem hábil na flecha, além de um grande chefe do povo que acolheu a ele e sua mãe. Não se tem registros sobre boa parte da vida de Ismael, mas sabe-se que ele estava com 90 anos de idade quando Abraão, seu pai, veio a falecer. Abraão tinha 175 anos quando morreu, segundo Gênesis capítulo 25. Foi nessa ocasião que os irmãos, muitos anos depois, se reencontraram. Enquanto Isaque estava acompanhado por centenas de escravos, Ismael trazia consigo tropas de servos selvagens e aliados semi-selvagens, mas nenhum conflito foi registrado entre eles, pois de alguma forma já sabiam do destino de cada um. Isaque, apesar de não ser uma figura bíblica de grande destaque, deu origem a Esaú e a Jacó. Este segundo, para evitar ser morto pelo irmão, fugiu para uma terra distante. No caminho, teve de pernoitar em Betel e ali teve um sonho. Deus então disse a ele: Eu estarei com você e não te desampararei. Até aquele momento, Jacó era o enganador. Este é o significado do seu nome. Mas Deus estava começando a escrever uma nova história para o neto de Abraão. Jacó, então, teve 12 herdeiros, que constituíram cada um a sua tribo, dando origem ao que viria a ser a nação do povo hebreu. Ismael, filho de Agar, também formou um grande povo, os ismaelitas, que se espalharam pela vastidão desértica do norte da Arábia, desde o Mar Vermelho até o Eufrates, formando assim os primeiros povos árabes. Ismael viveu até os 137 anos de idade.
com a graça de ter visto seus descendentes formarem mais descendentes e um só povo. Você conhecia essa história? A Bíblia nos mostra que não importa a carga que precisamos carregar, tudo tem um sentido. E esse sentido vem de Deus. É Ele quem planeja nosso caminho. E se seguirmos a trilha conforme Ele nos orienta, não há o que dar errado posteriormente. Deixa aí nos comentários se você pensa assim também. Obrigado por me acompanhar até aqui. E não vá embora, hein? Sem deixar o seu like. Fique com Deus, um grande abraço